Isso é fogo, né? Porque gera uma expectativa muito grande, né? Então você acaba dando aquela relaxada, né? Ah, peraí, né? Tem muito órgão que faz aquele concurso de uma vaga mais cadastro de reserva. Aí você vai ver, chamou 500 pessoas. Poxa, cara, eu acho que seria mais justo com o candidato, mais transparente, se eles fizessem assim, um dimensionamento das vagas e fizessem um número mais aproximado do que poderia chamar, né? Mas, ok, se a justiça aceita, é porque pode. Sim. Fazem assim. E alguns meses depois, saiu o STJ para Brasília. Mesmo cargo, né, analista judiciário, ou administrativo, mais ou menos o mesmo conteúdo. Continuei estudando ali, me preparando. E fiquei mais ou menos na mesma posição, no 41º, 43º. Foi bem de novo. Foi bem, porque aí já eram quase 20 mil inscritos. Era para Brasília, né? Então, teve muita gente. Eu falei, pô, dobro de candidatos. Eu fiquei mais ou menos na mesma posição. Vão me chamar. Eu pensei, evoluir, vão me chamar. Tinham chamado, eu acho que 100 pessoas no concurso anterior. 43º, vou ser chamado. Tô dentro. Fui. Bom, claro que não, né? Velho, puta que merda, que cara. Frustrante, cara. Mas teve redação essa daí, a de Minas? As duas tiveram redação? De Minas teve, cara. E eu acho que eu fui bem. Eu acho que aí eu já tinha me preparado. Eu já sabia mais ou menos como que o corretor espera que seja uma resposta, como que se organiza as respostas. Quem já fez curso de redação, quem já se preparou para uma discursiva, sabe do que eu tô falando. Eu acho que eu tirei 95 nessa. Eu acho que fiz 95%. Ah, legal. Caramba. Foi Carlos Chagas? Acho que é Carlos Chagas. Nessa época era sempre Carlos Chagas ou CESP. Não era CESP. Devia ser Carlos Chagas. Devia ser. Tribunal, 2015, né? 2015, Carlos Chagas estava dominando nessa época. Devia ser, Mas eu não tenho certeza. Eu acho que o STJ foi CESP. Aí eu acho que teve redação também, eu acho que eu tirei 70%. Eu acho que foi, não tenho muita certeza mais, aí já, com o passar dos anos já obscurece a memória, mas eu acho que foi por aí. Eu sei que eu fiquei mais ou menos na mesma posição, mas tinha o dobro de candidatos, então eu pensei que eu tivesse ido bem, né? E o problema de quando você está indo bem, né, vamos colocar entre aspas assim, é que você não faz grandes mudanças de curso, né? Porque você imagina que você está no caminho certo. Eu imaginei que eu estivesse evoluindo. Eu falei, pô, o que eu estou fazendo tá legal. Consegui uma colocação bacana, talvez o que esteja me faltando seja tempo. Então, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, com mais tempo eu vou melhorar. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, cara. Aí teve um certo hiato e eu fui fazer uma prova de novo. Eu acho que foi mais ou menos em março do ano seguinte, que foi da ANAC. E foi uma prova da ESAF. Eram 13, eu acho que eram 13 ou 15 vagas. Era alguma coisa mais ou menos assim. Quando saiu o resultado da objetiva, eu acho que eu tinha ficado em 27º, eu acho que entre 25 e 30, alguma coisa mais ou menos assim, não tenho certeza. Mas eu fui muito mal na discursiva. Eu errei uma resposta na prova discursiva. Ah, você errou. Eu errei, faltou conteúdo, cara. E aí eu fui lá pra 80ª alguma coisa. E aí sim, cara, aí eu tive que fazer uma reflexão. Eu falei, cara, tem 1 ano e pouco que eu tô estudando, eu não passei. E eu imaginei que eu tivesse muito bem preparado para fazer essa prova. Você tava no Banco do Brasil, Tava muito confiante. Tava no Banco do Brasil, continuava estudando. E eu tava muito confiante. Eu fui fazer essa prova com a mentalidade que eu ia passar. Você já tava formado já, né? Sim. Quando eu fiz, sim. Eu me formei em janeiro de 2015, eu entreguei a monografia. E aí eu já comecei a estudar. Aí eu fiz a prova do TRT de Minas. Foi no primeiro semestre, eu não lembro exatamente em que mês, e depois fiz o STJ, foi mais ou menos no meio do ano, eu não lembro se foi julho, agosto, setembro, talvez, eu acho que foi antes de agosto. E depois fiquei alguns meses só estudando ali até sair o edital da ANAC. Eu lembro desse edital aí, cara, eu lembro. Da ESAF. E aí foi a primeira experiência que eu tive com a temida ESAF. Foi uma das últimas provas que a ESAF fez. Porque a ESAF hoje não faz mais prova, tipo concurso público, né? Ah, não sabia. Ela não faz mais. Hoje ela só faz curso de formação, e olha lá. Então não E aí você teve a experiência de conhecer a ESAF, então. Conta aí. Não foi uma experiência muito gostosa, porque eu errei. Foi quando saiu a emenda constitucional sobre orçamento impositivo. Sim. E eu lembro do número, 1,2 para educação e saúde, né? E eu coloquei 1,5. Aí eu zerei a questão, me deram 0 na questão. Mas eles perguntaram porcentagem, cara? Foi. Puta sacanagem, meu. Caiu sobre SEC e eu errei. Aí não tem o que fazer, né, cara? Não tem recurso. Eu vou recorrer e falar o quê? Fui mal. E aí, cara, eu tive que fazer uma reflexão, né? Um ano estudando e tudo. Eu acho que eu já tinha que melhorar alguma coisa. Aí eu voltei um pouquinho pra técnica, né? Fui pesquisar um pouco mais sobre técnica de estudo e tal.
E eu não lembro se nesse momento eu cheguei a fazer algum tipo de mudança na minha preparação, assim, em específico. Mas eu tive consciência que eu tinha que estudar mais e melhor, depois desse 1 ano. E eu sempre tentei, desde o começo da minha preparação, estudar cada vez mais e melhor. Porque é normal, quando você começa a fazer alguma coisa que você não fez antes, você ir se aprimorando. Eu acho que é uma coisa que o candidato, o concurseiro, ele sempre tem que ter em mente, que ele tem que melhorar. Ele tem que procurar sempre aumentar a quantidade de tempo que ele está estudando. Eu, pelo menos, fiz isso. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu estudava assim, umas 3 ou 4 horas, era o que minha cabeça aguentava. E quando eu terminei de estudar, eu já estudava 7 ou 8. Né? E a qualidade, então, nem se fala. Você tem que sempre procurar aprimorar a sua técnica, né? Onde entra o que a gente falou sobre mapas mentais, resumo, áudio. Você tem que usar todas as ferramentas, né, que estão à sua disposição. E aí depois desse concurso, eu lembro que eu fiquei chateado, mas não cheguei a desanimar, né? Você leva um baque, né? Mas foi tranquilo, assim, eu sabia que eu ia continuar estudando e tudo. E veio o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.